Boa tarde, pessoal. Vamos para mais uma aula de história. Hoje falaremos sobre o Renascimento. O homem como centro do universo. Então vamos ver o que vai ser isso aqui. Renascimento, renascença ou renascentismo é o termo utilizado para identificar o período da história europeia durante os séculos XIV, XV e XVI, em oposição à cultura feudal. O Renascimento foi um movimento cultural que expressou a mentalidade burguesa, ou seja, da burguesia. Então vocês já viram aqui que ele vai ser um movimento que vai criticar o que vinha ocorrendo na Idade Média, o regime feudal, que já vou dizer inicialmente, para eles considerava aquele período da Idade Média um período das trevas. Não é assim que a maioria dos historiadores pensam, mas pois renascentista era assim. Denomina-se Renascimento devido à redescoberta e à revalorização das referências culturais da Antiguidade Clássica. Essa Antiguidade Clássica refere-se aos gregos e aos romanos. Base para as transformações do período em direção a uma ideia humanista e naturalista. Vamos ver o que é isso aqui. O Renascimento é um movimento de renovação cultural que vai se dar na passagem da tradição feudal, que nós já estudamos, para o período, para o mundo capitalista burguês, que vai se desenvolver antes de se começar o capitalismo. Ali no início do capitalismo vai ter também o Renascimento. E o que é que eles desejam? O reencontro da cultura clássico grego-latina, grego-romana. Por quê? Porque naquela época de Grécia e Roma, vamos dizer, o homem era mais valorizado. Já na Idade Média, para os renascentistas, o homem deixou de ser valorizado. Aqui as diferenças, ó. Nós temos o pensamento medieval e o pensamento renascentista. Medieval, que estava ocorrendo na Idade Média, e o pensamento renascentista, o que esses renascentistas queriam, tá certo? Então, no período medieval era o teocentrismo, Deus era o centro de tudo. Já no pensamento deles, ó, antropocentrismo, o homem passa a ser o centro, tem que ser mais valorizado. Já vou dizendo o seguinte, ó, esses renascentistas, muitos deles, eles acreditavam em Deus. Só que ele achava que na Idade Média não se dava muita importância ao homem. E eles achavam que o homem deveria ser mais valorizado. Na Idade Média, a verdade está na Bíblia. Já para eles, a verdade está no experimento, na ciência, na observação. Tá certo? Vai ter uma mudança. Na Idade Média, tudo que a Igreja Católica dizia era considerado verdade. Eles vão questionar essa situação. Na Idade Média, a vida material sem importância. Sem importância a vida material, vale mais a vida espiritual ou a vida após a morte. Já para eles, ó, a vida terrena e material também é importante. Então, viver também é importante. Os prazeres da vida, a diversão, etc. Na Idade Média, o conformismo, se conformar com tudo. Para eles, crença no progresso, trabalhar, desenvolver experimentos, tá ok? Na ciência, na química, na biologia, etc. Em tudo isso para o progresso do homem. No medieval, a natureza é fonte de pecado, já a natureza para o renascentista é bela, o homem se insere nessa natureza. Na Idade Média nós temos dogma da igreja e aqui ele vai dizer que a fé é diferente de razão. Você tem que ter a fé, mas tem que ter também a razão, o raciocínio, pensar. As características do Renascimento, já dissemos algumas, mas tem racionalismo. A razão era o único caminho para se chegar ao conhecimento. Razão, pensamento, estudar, ter conhecimento, tá certo? Descobrir novas coisas. Experimentalismo. Para eles, tudo poderia ser provado através de experiências científicas. Individualismo. Surgiu da necessidade do homem conhecer a si próprio. Seria a valorização do homem. O homem passar a se valorizar mais, saber suas potencialidades e usar essas potencialidades, ok? Coisa que não se fazia na Idade Média. E o antropocentrismo, que nós já falamos, é colocar o homem como a suprema criação de Deus e como centro do universo. Ele dizia que o Deus criou o homem, Deus é importante, mas o homem tem que ser valorizado. Outras características do humanismo, uma daquelas anteriores que nós vimos. O pensamento humanista temos como base a forte rejeição dos valores e formas culturais da Idade Média. A valorização dos ideais e forma de expressão literária e artística da Grécia e de Roma. A crença em um homem racional que pensa, o espírito crítico e o livre-arbítrio,
o homem como autor e destinatário de todo o saber. Então vai ser o que tudo isso? A valorização do homem, já que na Idade Média a Igreja Católica, principalmente, era quem ditava todas as normas, o que seria certo e o que seria errado. E esses renascentistas eles vão criticar essa situação. O homem é a medida de todas as coisas. Tratava-se, na verdade, de valorizar as pessoas em si, encontrar nelas a qualidade e as virtudes negadas pelo pensamento católico medieval. Ideia de universalidade. Os renascentistas acreditavam que uma pessoa poderia vir a aprender e saber tudo o que se conhecia. Não, isso não existe, uma pessoa saber tudo, mas ele acreditava que você poderia aprender e saber tudo, tá ok? Então aqui, ó, nós temos uma disputa, vamos dizer, entre o movimento renascentista e o movimento medieval. Temos aqui, ó, o mecenato, os mecenas. O que seria isso? Ó? Mecenato, termo que indica o incentivo e o patrocínio de artistas e de literatos, e mais amplamente de atividades artísticas e culturais. Aí temos os mecenas, que eram os burgueses, príncipes e até papas, financiavam e protegiam as artes e os artistas. Então, quem eram esses mecenas? Eram pessoas que tinham dinheiro, tá ok? Podia ser príncipe, poderia ser burgueses ricos e até papas. Então, ele pegava determinado pintor, determinado escultor, e eles iam patrocinar para poder essas pessoas fazerem suas obras, tá certo? Então, esse pessoal aqui é chamado de mecenas. Entre as famílias mais ricas de Florença, que era uma das maiores cidades do que depois vai ser a Itália, contavam-se os Médicis, que acabaram por controlar o governo da cidade e tornaram-se mecenas generosos. Então, um dos principais mecenas desse período foi os Médicis. Florença, capital das artes. Florença é uma cidade da Itália. Naquela época a Itália não era um país ainda, mas Florença era uma das cidades que se destacava naquela região. O Renascimento começou em Florença, quando poetas, pintores, escultores e arquitetos criaram, entre os séculos XIII e XV, uma quantidade infinita de obras de arte. Então, obras de artes que não eram feitas na Idade Média, quem controlava era a igreja, o que poderia ser feito e o que não poderia. A partir daqui vai se desenvolver mais as obras de arte. A nova maneira de representar o mundo. Na pintura medieval, as figuras são estáticas, de expressões invariáveis, fixas em um fundo chapado. Já na pintura renascentista, busca representar objetos, pessoas e paisagens como eram de fato no mundo real. Entre as características, cria-se a ilusão de profundidade na tela, além de movimento. Então você vai ver aqui à esquerda uma pintura medieval e à direita uma pintura renascentista. Você vai ver que é um negócio mais de movimento, tá ok? De natureza, expressando a natureza como está lá atrás. Já essas obras medieval, elas são as obras mais estáticas, vamos dizer. Então vai ter uma grande mudança na arte, nas pinturas. E esse movimento ele se deu em alguns séculos. Aí esse primeiro século aqui, que é o século XIV, é chamado de Trecento, onde vai se iniciar esse movimento renascentista. Ele começa na Itália, mais especificamente na cidade de Florença, que era um grande polo econômico daquela região. E alguns destaques foram Giotto, Boccaccio e Petrarca, estão entre seus representantes. Tem vários outros aqui desse período chamado de Trecento, que é o século XIV. Temos o Quattrocento, que é o século XV. O Renascimento espalha-se pela Península Itálica, atingindo seu auge. Nesse período atuam Botticelli, Leonardo da Vinci, Rafael e Miguel Ângelo. E temos o Cinquecento. O Renascimento torna-se no século XVI um movimento universal europeu, tendo, no entanto, entrado na decadência. Todos esses movimentos que tem na história, ele tem seu início, seu apogeu e sua decadência. A mesma coisa aconteceu com o Renascimento. Aqui, no século XVI, chamado de Cinquecento, já vai se expandir por toda a Europa, mas depois, no final desse século, já vai começar a decadência. Temos aqui alguns famosos, ó. Miguel Ângelo, o grandioso esquema compositivo para o teto da Capela Sistina estabelece uma narrativa do Velho Testamento, desde o Gênesis ao Dilúvio. Aqui se juntou na parede do altar uma enorme composição plena de dramatismo interpretando o julgamento final. Essa obra aqui de Miguel Ângelo, inclusive ele levou vários anos para pintar
na Capela Sistina, e ele pintava deitado, porque isso aqui é no teto da Capela Sistina. Então ele passou vários anos pintando isso aqui deitado para poder conseguir pintar. Miguel Ângelo aqui, ó, exemplo da escultura Moisés, também feita por Miguel Ângelo. Vocês vão ver, aqui a gente não tem muito da Idade Média, mas da Idade Média, na escultura, não tinha muito destaque da expressão do homem. Aqui você pode ver, ó, que é quase uma perfeição. Moisés ali, tá certo? E todos os detalhes desta escultura. Temos também, ó, Nicolau Maquiavel, famosíssimo. É reconhecido como fundador do pensamento e da ciência política moderna, pelo fato de haver escrito sobre o Estado e o governo como realmente são e não como deveria ser. O Príncipe é provavelmente o livro mais conhecido de Maquiavel. Então ele escreveu um livro chamado O Príncipe, que ele vai tratar da política principalmente. Para Maquiavel, o ideal virtuoso do príncipe deve ser saber mobilizar sua exatitude, a exatidão da medida para garantir a qualquer custo a manutenção do Estado e o bem comum. Então ele dizia que o príncipe, vamos dizer, o rei, o soberano, ele teria que utilizar todos os meios para o benefício do Estado, daquele principado, tá ok? Então, mesmo que para isso ele utilizasse da violência, da mentira, tá ok? De várias atitudes que, vamos dizer, não eram normais, mas eles poderiam fazer isso para poder atingir o seu objetivo final. Por isso a frase dele mais famosa, alguns dizem que não é dele, mas a maioria fala que é essa aqui, ó. Os fins justificam os meios. Ou seja, para Maquiavel, para você atingir determinado objetivo, você pode utilizar vários meios, às vezes não tão legais, vamos dizer. Então, em política, só o resultado permite apreciar a justeza da ação. O príncipe deve buscar a maneira mais eficaz de exercer o poder e utilizar todos os meios para chegar aos seus fins, inclusive aqueles que parecem condenáveis no plano moral. Então, o objetivo final é atingir os objetivos desejados. Temos aqui o famoso também Leonardo da Vinci. Foi um dos mais notáveis pintores do Renascimento e possivelmente seu maior gênio. Destacou-se como cientista, matemático, engenheiro, inventor, anatomista, pintor, escultor, arquiteto, botânico, poeta e músico. Podemos dizer que Leonardo da Vinci era o cara, ok? Conhecido principalmente como pintor. Duas das suas principais obras são A Última Ceia e Mona Lisa. Temos aqui, ó, A Última Ceia, pintura de Leonardo da Vinci, e temos aqui Mona Lisa, também conhecido como Gioconda. Esse aqui talvez seja o quadro mais famoso do mundo, tá certo? Pintado por Leonardo da Vinci. Então, com essa imagem aí da pintura de Leonardo da Vinci, Mona Lisa, nós encerramos essa aula de história de hoje. Até a próxima.